Paz do Senhor, minha gente, tudo bem? Mais um dia para glória de Deus. Estamos aqui felizes, firmes, né? Para glorificar o Senhor por mais um dia, mais uma semana que se inicia. E Deus seja louvado todos os dias. Amém? Nesse dia de hoje eu quero deixar aqui uma palavra para a nossa meditação, né? Há dias que Deus já tem colocado essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar ela com vocês. Amém? Vamos ali abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 8, versículo do 5 em diante. Vamos ver que Jesus ficou surpreendido, maravilhado. Em outras Bíblias, em algumas versões fala surpreendido e outras fala maravilhados. Então vamos ver aqui nesse versículo. No versículo 10 do capítulo 8 de Mateus, vai falar que e Jesus ficou maravilhado. Maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quer deixar Jesus maravilhado, surpreendido? Tenha fé. Ele ficou surpreendido porque ele não tinha encontrado na cidade de Israel uma pessoa com tanta fé como aquele homem que chegou até ele. Estamos falando de quem? Do centurião. Vamos ver uma história do centurião que ele foi pedir para que Jesus curasse o servo dele que estava enfermo em casa, né? Todos já conhecem essa palavra, uma palavra que penso que você que já é cristão já ouviu na sua igreja, já ouviu em alguma pregação, já ouviu falar do centurião, que foi até Jesus pedir socorro. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe diz: eu irei, lhe darei saúde. Jesus sempre de prontidão, quando vê alguém, né, aflito, pedindo, né, algo ou para ele ou para sua família, Jesus está sempre à disposição. Vamos ver aqui que Jesus falou: eu irei e darei saúde. Não questionou nada, simplesmente ele falou: estou, né? Jesus estava de prontidão para servir, né? Olha que dom maravilhoso, para servir. Então, o centurião respondeu, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra, e o meu criado será curado ou sarará, depende da sua versão, mas significa a mesma coisa, vai ficar curado. Vamos ver que ele creu numa palavra profética. Ele acreditou no poder, na autoridade de Jesus. Ele creu que se Jesus liberasse uma palavra, você está entendendo o mistério da palavra? Se Jesus liberasse uma palavra, o servo dele ia ser curado. Porque ele dá ordem ao centurião falando para Jesus: ó Jesus, eu dou ordem para esse vai e esse vai, os meus servos me servem. Eu falo para que ele fazer tal coisa ele vai lá e faz. Então basta uma palavra e o meu servo vai ser curado. Porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, porque sou pecador. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sou pecador, não mereço que o Senhor entre no meu lar. Vamos ver aqui, embora esse centurião, sendo um homem de autoridade, ele era uma pessoa humilde. Ele soube falar com dono da autoridade, que é Jesus. Ele soube falar com o Rei dos Reis. Ele soube falar como deve ser, reconhecer a autoridade no Deus Altíssimo. E Jesus ficou impactado. Nossa, nunca tinha visto alguém com fé maior do que aquele homem. Já viu? Quantas pessoas que Jesus já tinha curado, quantas pessoas que Jesus já tinha feito algo na vida deles. Mas igual aquele homem, com aquela fé, crendo que Jesus não precisava ir lá colocar a mão, Jesus não precisava ir lá na casa dele, não. Bastava liberar uma palavra de cura e o servo seria curado. É isso, o poder da palavra. É nisso,
sobre isso que eu tenho falado para vocês que me ouvem, né? Que vocês me acompanham aí. Eu tenho falado sobre o poder da palavra, sobre como chamar a atenção de Jesus através da nossa fé. Jesus, quando vê um coração sincero, ele para, ele ouve, ele te atende. Porque Jesus, ele vê a sinceridade do teu coração. Ele vê a intenção do seu coração. Para que é que você está pedindo tal coisa? Para que é, né, que você está pedindo a cura? Ele queria que o servo dele fosse curado de uma paralisia e da tormenta que ele estava tendo. Ele estava sendo atormentado. Então era para ser liberto de uma paralisia e de uma tormenta. Bastasse uma palavra. Tá vendo como é que é? Jesus não mudou, gente. Jesus não mudou. Então, minha gente, vamos ver que nós temos que vigiar muito com as palavras. Mas é muito, não é pouco não. Ser vigilante. Olha aqui. Jesus, no verso 13, ele vai falar: então disse Jesus ao centurião: vai e como creste, te seja feito. Aí, ó. Vai e como você creu, que vai ser feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Olha só, o milagre aconteceu naquele exato momento. Quando Jesus liberou a palavra, vai, o criado já estava curado. Seja feito conforme você imaginou, conforme você pensou, conforme você, né, idealizou o que vai acontecer com o seu criado, é o que vai acontecer. Imaginação, cuidado, que você imagina quando você pede. Você está pedindo, você está imaginando. Então, cuidado, não é falar da boca para fora, não. Vamos ver, gente, que a fé é tremenda, porque você está clamando a Deus, você está pedindo a Deus e você já está imaginando como vai ser aquilo, sem ter aquilo. Então, isso é fé. Você não está pegando, você não está vendo, mas você está crendo, você está sentindo dentro de você como vai ser aquilo. Você já está imaginando como que vai acontecer. Então, foi o que aconteceu com esse centurião. Ele chegou diante de Jesus com uma fé tremenda, porque ele falou: basta uma palavra, e o meu servo vai ser salvo. Nesse dia de hoje, basta uma palavra na minha vida, na sua vida, e tudo muda. Jesus tem poder para mudar tudo, não de repente. Não de repente, né? No piscar de olhos, tudo muda. O que é você, às vezes, passou anos pedindo a Deus. Nesse dia de hoje, uma palavra de Deus. Se você tiver fé, basta uma palavra. Se você clamar a Ele, Ele vai mudar a sua história, vai mudar a sua situação. Tenha fé. Para Jesus ficar maravilhado é porque essa fé foi grande mesmo, né? Foi tremenda. Jesus, ele ficou tão maravilhado que quando ele ouviu aquilo, ele falou com as pessoas que estavam ao lado dele, né? As pessoas que estavam seguindo ele. Ele falou assim: nem em Israel encontrei tanta fé, tanta fé. Então era muita fé. Ai, Jesus, nos ajuda a ter muita fé. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, né? Que nós possamos ter essa fé que nem esse centurião teve. Ter essa humildade de se prostrar diante de Jesus e clamar, seja por ele mesmo, seja por o servo dele. Então nós vamos ver que Deus atende um clamor, uma intercessão, porque ele foi interceder pelo criado dele. Então, às vezes, você pensa assim: eu estou intercedendo, estou orando por tal pessoa e não está resolvendo nada. Jesus está falando: continue. Se você ainda não recebeu, você vai continuar recebendo, orando, clamando, e vai receber. Por quê? Como eu sei disso? Porque se ele atender o clamor desse centurião, ele não vai atender um clamor de uma mãe, um clamor de um pai, né, de um filho, de uma filha, não vai atender? Por quê? O que é diferente? A nossa fé. Se nós tivermos fé como um grão de mostarda, o Senhor vai atender sim. Amém? Então vamos praticar a nossa fé. Imaginar aquela pessoa liberta, aquele filho salvo, liberto, né? É isso que a gente tem que orar e clamar a Deus, ser um intercessor, né? Seja de um filho, seja de uma mãe, seja de um pai, a nossa casa, a nossa família, né? Seja de um marido, nossa família salva nos pés do Senhor, nos pés da cruz, né? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que nós temos que todos os dias falar da nossa boca, porque é do fruto da nossa boca que nós vamos comer.
Vamos ver em Provérbios 13, 2, que fala: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Então, das pessoas que falam coisas ruins, elas vão colher e comer violência, coisas ruins, porque elas estão falando coisas ruins. Agora, se nós abrir a nossa boca e profetizarmos bênçãos para nossas vidas, para a vida daqueles que nós amamos, nossos amigos, até para os nossos inimigos, porque a palavra do Senhor vai dizer que quando a gente ora pelas pessoas que não gostam da gente, que cria o quê? Brasas de fogo na nossa cabeça. Então, mais vale você orar para uma pessoa que não gosta de você, que vai criar brasa de fogo, de bênçãos na sua cabeça. Então, é isso, gente, é sobre isso. Então, vamos profetizar palavras de bênçãos, né? Vamos ver aqui no verso 3, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Lembra? O servo do centurião, ele estava o quê? Perturbado. Com certeza ele estava falando coisas que não deveria falar. Para ficar perturbado, porque a palavra do Senhor diz aqui, ó, o que abre muito seus lábios, que fala demais, tem o quê? Perturbação. Perturbação. Se uma pessoa perturbada é porque ela está falando demais da conta, mais do que o normal. Então é perturbado, perturbação. Então o centurião, o servo dele, estava perturbado. Então ele estava falando demais também. E estava paralisado. Então vamos ver que o poder da palavra, da intercessão, tudo isso, com sinceridade no coração, Deus abre as portas e faz o milagre. Então, minha gente, nesse dia de hoje, aprendemos que o fruto da nossa boca tem poder. Nós vamos comer desse fruto. O que é o fruto? A palavra. Então, vamos vigiar com as nossas palavras, né? Boquinha caladinha, não falando muito. E quando falar com sabedoria, falar com decisão, coisas boas para nossas vidas, para o nosso próximo, porque palavras são frutos e cada um vai comer do seu fruto. Então, cada um vai comer da sua própria palavra. Mesmo que você profetize coisa ruim para os outros, é você que vai comer aquela palavra ruim que você está profetizando para os outros. Agora, se você profetizar coisa boa para os outros, vai vir para você também, porque você vai comer o fruto que está saindo da sua boca, que é coisa boa. Você está profetizando para o seu próximo, mas é bom para você também. Você está entendendo o mistério? Então, pega a visão. Seja inteligente, porque todo mundo é inteligente. Pega a visão racional, né? Então, vamos ser inteligentes. Entendemos que quando nós chamamos a atenção de Jesus, Jesus faz o milagre. Que nesse dia de hoje você possa estar preparado para chamar a atenção de Jesus de alguma forma extraordinária. Pare Jesus com a sua fé. Seja uma pessoa que vai impactar Jesus nesse dia de hoje de uma maneira extraordinária. Como eu faço isso? Nós podemos fazer isso renunciando o pecado. Quando a gente renuncia aquele pecado que a gente acha que não consegue deixar, e a gente fala assim, Deus, eu não quero mais, mas eu não consigo. Aí se o pecado vier até você, você fala assim, hoje eu vou conseguir. E você vai conseguir, porque você está profetizando que você vai conseguir. Então você vai conseguir, vai vencer. E aí é isso que vai fazer você parar Jesus. É a fé, a obediência. Seja uma pessoa inteligente, sábia. Toma a decisão certa. Dá um ponto para Jesus e 0 para Satanás. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. E se Deus quiser, amanhã também deixarei aqui mais um vídeo para a nossa meditação, né? Em nome de Jesus, se tudo correr bem, estarei aqui deixando um novo vídeo. E assista vídeos, curte os vídeos, compartilhe. Se fala com você, vai falar com outra pessoa também. Compartilhe, coloca nos seus stories. É para evangelizar, gente. Evangelize, ganhe alma. Seja, né, uma pessoa que muda a vida de alguém com uma palavra. A Bíblia vai dizer que quando a gente abençoa outras pessoas com palavras abençoadas, a gente vai receber de volta para nós. Então, se você não está tendo a oportunidade de falar do seu próprio entendimento, então mande esse vídeo que está falando da palavra de Deus, não está falando do que eu penso, mas está falando a palavra de Deus. E aí, de alguma forma, essa palavra, essa semente vai ser plantada no coração da pessoa que vai ouvir. Fala para ela ouvir até o final, curte, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.